Alô a todas, espero que se encontrem bem e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Com Amor e Alma. E que episódio especial vai ser este tão importante e está muito relacionado com a mensagem que eu tenho estado a abordar nas minhas redes. Portanto, se não me segues no Instagram e também no Facebook, aconselho também a seguir, porque no fundo tudo aquilo que eu trabalho no YouTube acaba por se complementar também nas minhas redes, no Facebook e no Instagram. E a verdade é que nas últimas 2 semanas eu tenho muito falado do amor próprio e esta ferida que existe em todas nós mulheres, não é? E nós não podemos falar de amor próprio sem também falarmos desta relação com o corpo, que é também uma grave, não é? Um grande problema que existe em nós mulheres, não é? Esta relação com o corpo, porque muitas vezes é tóxica. Então eu senti que eu tinha que fazer e gravar um episódio especial e específico para este trabalho de relação com o corpo, porque no fundo amor próprio não se consegue ter sem haver aqui uma relação saudável com o nosso corpo, não é? E eu senti que realmente, tendo em conta o trabalho que eu própria passei, a minha própria jornada e também trabalhando muito o amor próprio em outras mulheres nos últimos anos, senti que esta relação com o corpo tinha que ser dedicado um episódio específico para ele, não é? Que é também uma ferida que está muito presente em nós mulheres, e a verdade é que a maior parte das mulheres tem de facto um relacionamento tóxico com o seu corpo. Muitas vezes nós ficamos naquela ideia que são as outras pessoas que nos vão criticar, julgar o nosso corpo por ser de determinada forma, e na verdade, maioritariamente das vezes, até somos nós próprias, não é? Somos nós as primeiras a encontrar um defeito, a encontrar uma imperfeição, a nos julgar e a nos criticar. Por isso é que realmente quando nós estamos nesta energia de nos julgar, nos criticar, de olharmos ao espelho, estarmos sempre à procura das imperfeições, de algo que não devia ser e devia ser assim, tudo isto é castigarmos a nós próprias, e lá está, é também estarmos neste ciclo vicioso de algo que é tóxico, não é? Que no fundo estamos a castigar-nos a nós próprias. E lá está, aquilo que eu vou falar convosco e a forma como vou abordar este episódio da relação com o corpo tem a ver com o meu processo, não é? E o meu processo é desde muito pequenina que sempre tive uma má relação com o meu corpo. E só nos últimos meses, nos últimos anos, é que eu tenho estado a trabalhar, não é, esta relação com o meu corpo. E a verdade é que tudo começou, e é importante também, lá está, estes episódios, é também importante vocês se questionarem, ou seja, vocês estão a ouvir-me, estão a ouvir a minha história, e vocês poderem também fazer essa reflexão sobre a vossa própria história. Tive muita fraca autoestima, confiança em mim, e também relacionada com o meu corpo. E isso também acabou por se agravar devido a certos comentários que muitas vezes eu tinha, até a nível familiar, no facto de dizerem: olha, tu estás mais gordinha, tu estás mais cheinha, olha, tu estás mais gorda, olha, devias tomar atenção, devias ter atenção à tua alimentação. E depois também a nível da escola, as pessoas faziam comentários sobre usar óculos, sobre os meus dentes, sobre o meu peso, sobre a forma como eu vestia-me. Também era outra coisa, a forma como eu me vestia, a forma como os meus gestos, ter uma postura mais masculina, a forma como eu andava. Ou seja, eu recebi muitos comentários, não só da minha personalidade, mas até sobretudo sobre o meu corpo, que tudo isso acabou por influenciar a forma como eu me via a nível do físico. Muitas vezes nós já trazemos esta ferida, não é? De autoestima, de falta de confiança. Nós, mulheres, já trazemos esta ferida de olhar para o nosso corpo e nos julgarmos, mas muitas vezes acaba por se agravar porque
temos esses comentários que muitas vezes a nossa própria família faz e às vezes até amigos ou mesmo na escola. Aquela pessoa até não está a fazer no sentido negativo, mas tem uma grande influência para nós, não é? Aquilo que nos disseram, nós começamos a programar aquilo como verdade. E então lá está, tive esse processo, as pessoas faziam realmente comentários assim negativos sobre o meu corpo, sobre eu estar mais gordinha, sobre os meus dentes, sobre usar óculos, sobre usar aparelhos, e a verdade é que tudo isto foi começando a ser registado na minha mente. E tudo aquilo que diziam a mim sobre o meu corpo físico, eu comecei a dizer isso a mim própria. Olha, tu estás gorda, olhava-me para o espelho, só via aquelas gordurinhas e só via que eu estava gorda. Ou seja, isto inconscientemente, e nem sequer tinha noção quando eu dizia aquilo, que eu estava a repetir aquilo que me disseram. E eu levei isso durante muito tempo na minha vida, e até que eu fiquei mais magrinha, e as pessoas até comentavam, olha, tu estás mais magra. E a verdade é que as pessoas até comentavam, lá está, tu estás mais magra, mas eu só olhava-me ao espelho e só vi que eu estava gorda. Porquê? Porque tudo isto estava a ser um reflexo de tudo aquilo que me disseram durante anos, não é? E é interessante que hoje eu voltei a estar mais cheinha e hoje olho para estas fotos na fase em que eu estava mais magrinha e eu olho assim, realmente eu estava bem mais magrinha, mas naquela altura eu considerava que eu ainda estava gorda, que estava super cheinha. Lá está, muitas vezes aquilo que nós dizemos a nós próprias sobre o nosso corpo, muitas vezes até está relacionado com certos comentários que nós ouvimos, mas lá está. Há mulheres realmente que trazem esta ferida tóxica, né, com o seu próprio corpo e que muitas vezes até não trazem estes comentários da família, não é? É mesmo uma ferida que está em nós próprias e não podemos esquecer também que existe uma grande pressão da sociedade, não é? Existe uma grande pressão da sociedade de nós atingirmos um ideal, com um corpo ideal, um corpo belo, tem que ser daquela forma e lá está, todas as mulheres que têm um corpo que é diferente daquilo que é considerado um corpo ideal ou um corpo belo, elas começam-se a colocar em causa, começam a colocar em causa o seu corpo, acabam a colocar essa pressão sobre elas próprias. Eu acho que realmente nós mulheres temos essa ferida também devido à pressão da própria sociedade que talvez os homens não tenham tanto, não é? Nós mulheres temos essa pressão e lá está, é revistas, é telenovelas, é no cinema, é nas próprias redes sociais, e eu própria senti muito isso, que eu abria o Instagram e via mulheres com o corpo super definido, super elegante, e eu olhava para aquilo e sentia, quem me dera ter aquele corpo, porque é que o meu corpo não é assim? Ou seja, eu estava, lá está, a comparar o meu corpo a um corpo de outra mulher que era mais elegante, que era aquele corpo que a sociedade diz que é o ideal, mas muitas vezes, mulheres, nós estamos a comparar com um corpo que não é real. Muitas vezes aquilo que nós vemos em revistas, em publicidade, no Instagram, aquilo não é real, não é? Aquilo é alterado, não é? E muitas vezes quando a gente faz essa comparação, a gente esquece disso, não é? E a verdade é que aquelas fotos não são reais. Aquelas pessoas vão mostrar o lado bom, não é? Muitas vezes é alterado, elas fazem Photoshop, elas põem um perfil, ela põe um perfil, põe como é que se chama aquilo que no Instagram existe? Agora não me está a lembrar o nome, mas lá está, vão tapar aquilo, vão mascarar aquilo. Às vezes elas até estão maquilhadas e uma pessoa não está maquilhada, então vai-se comparar. Então, tudo isso é uma comparação. Em primeiro lugar, a comparação já não é bom para ninguém, muito menos fazer uma comparação com algo que nem sequer é real, não é? Às vezes a gente vê umas pernas que não têm celulite e as nossas têm celulite, têm estrias, têm isto, têm aquilo, e na verdade aquela pessoa também tem, mas lá está, ela acabou por filtrar aquilo. Acho que era aquela palavra que estava-me a faltar, é usar estes filtros. Então é importante a gente tomar essa consciência, e muitas vezes eu própria tive que filtrar um pouco isso, deixar de seguir algumas pessoas quanto a isso, para que, lá está, eu não fosse ao Facebook ou ao Instagram
e saíste lá super drenada, super fragilizada, tá? Maioritariamente das vezes, quando a gente compara-nos com alguém, a gente se vai colocar numa posição inferior, não é? Então é muito importante a gente saber filtrar isso. Ou seja, se eu estiver a seguir alguém que está sempre a colocar aquelas fotos em que eu sinto-me super mal, eu vou deixar de seguir a pessoa, lá está, não tem a ver com a pessoa, mas é para eu me proteger. No fundo, também é importante, lá está, trabalhar esta relação comigo própria. E é interessante porque desde miúda eu muitas vezes ficava, não, mas eu vou mamar quando o meu corpo estiver daquela forma, quando eu estiver mais magra, quando eu tiver os dentes mais alinhados, quando eu não precisar de usar óculos. Lá está, e nós muitas vezes nós dizemos, eu vou amar o meu corpo, vou aceitar o meu corpo quando ele atingir uma determinada forma. Isso é uma mentira que nós contamos a nós próprias, porque muitas vezes a gente fica naquela energia da espera e muitas vezes, por acaso comigo não aconteceu, mas muitas vezes as mulheres fazem loucuras para atingir aquele fim, às vezes fazem cirurgias. Eu não estou a dizer que cirurgias é mau, ok? Mas lá está, há pessoas que efetivamente ficam a mergulhar nas cirurgias. Porquê? Porque elas nunca vão estar satisfeitas. Por isso é que eu digo que a relação com o nosso corpo não é ficar à espera que o nosso corpo fique de uma determinada forma, mas nós aprendermos a amar e a aceitar o corpo como ele está neste momento, não é? Não ficar à espera de um futuro, quando o meu corpo está no presente. Muitas vezes esta energia de, eu vou aceitar, eu vou amar o meu corpo quando eu estiver mais magrinha, quando eu estiver tonificada, quando eu já não usar óculos, quando isto. A verdade, o que é que vai acontecer? É quando tu até há essa possibilidade de atingires, não é, isso, o que vai acontecer é que tu vais encontrar outro defeito qualquer em ti. E lá está, vais andar nesta roda toda a tua vida e quando deste por ti tu nunca aceitaste o teu corpo e a verdade é que o corpo tem uma grande importância. As pessoas ficam nesta energia do corpo, o corpo, amar o corpo é algo superficial, ou cuidar do meu corpo é algo superficial, e isto é mentira, ok? E muitas vezes dentro da área da espiritualidade é passada esta mensagem em pessoas que vão para o ginásio e que cuidam do seu corpo, é tão superficial, ou pessoas que são vaidosas, é tão superficial, e isto é mentira. A gente não pode esquecer o que é o corpo. O corpo é a veste, não é? É a veste da nossa alma, é a veste que a nossa alma escolheu para se poder manifestar aqui. Então, que mal tem eu realmente cuidar do meu corpo, não é? Nutrir-me, alimentar-me bem, fazer exercício, ser vaidosa. Qual é o mal? Quando eu estou a cuidar do meu corpo, do meu aspecto físico, eu estou a cuidar também da minha alma. O corpo físico, ao cuidar do nosso corpo físico e lá está, trabalharmos e desenvolvermos esta relação com o nosso corpo, é também desenvolvermos o relacionamento connosco próprias, conexão também com a nossa alma. Não é estares a dizer que a tua alma é o teu corpo, mas é uma parte de ti neste momento, é a forma como ela se manifesta. E muitas vezes, e isto aconteceu por acaso comigo, isto não tem muito a ver com isto, mas estou a sentir partilhar convosco, houve uma altura em que parte de mim, lá está, eu estava dentro das terapias e tinha que ser espiritual. Eu tinha a crença que eu tinha que me vestir de fato de treino, super confortável. Por ser espiritual, eu não podia ser vaidosa, eu não me podia maquilhar, eu não podia pintar as unhas, eu não podia usar uma mini saia ou um vestido. Ou seja, havia esta contradição. Ou és espiritual ou és superficial. E na verdade, ao longo do tempo, eu percebi que eu posso ser as duas coisas, uma coisa não afeta a outra, e lá está, eu estar a cuidar do meu corpo, eu fazer desporto, eu cuidar do meu bem-estar físico, eu nutrir-me bem, eu olhar para o meu corpo e gostar daquilo que eu estou a ver, é importante para a minha alma se manifestar, ajuda-me a abrir o meu potencial, não é? O amor próprio tem
tem uma grande influência na nossa vida. A forma como tu te amas, tu te cuidas, é aquilo que tu vais espelhar nas tuas outras relações, no teu trabalho, a nível financeiro, não é? Tudo começa dentro de nós. Se tu não gostares de ti e se tu não gostares do teu corpo, tu vais para a relação com o teu marido, com a tua namorada, o que é que acontece? Tu vais ter inseguranças, não é? Se eu não gosto daquilo que eu vejo ao espelho, eu vou sentir inseguranças e vou questionar, será que realmente o meu namorado gosta do meu corpo? Será que realmente ele sente-se atraído por mim? Então é super importante, lá está, quando nós conectamos e trabalhamos o amor próprio, não só ficar... É importante sim para a manifestação da nossa alma, mas é importante também de cuidar do nosso corpo físico e cuidar desta relação com o nosso corpo. Então é importante a gente, lá está, quando a gente escolhe todos os dias a levantar e trabalhar o amor próprio, é também importante escolher desenvolver esta relação connosco próprios a nível do físico, do nosso corpo físico, no sentido de teres uma boa alimentação, mas não é uma boa alimentação para emagrecer, por exemplo. Isto é muito importante. E isto foi algo que também comecei a trabalhar, porque houve uma altura em que eu estava a fazer cortes a nível da alimentação, porque eu queria emagrecer, porque eu queria atingir aquele corpo para eu me amar, para eu me aceitar. E quando eu comecei a trabalhar isto do amor próprio, da autoestima, eu percebi, não, eu quero fazer exercício, eu quero me alimentar melhor porque eu me amo. Por amor, e não porque eu quero emagrecer, porque isto, ou seja, é importante perceberes a intenção que te leva, por exemplo, a fazer exercício, a cortares com certos alimentos, que essas escolhas sejam por amor a ti, por amor ao teu corpo, por amor ao teu templo, porque sim, o teu corpo físico é o teu templo. Então, as escolhas que fazes, lá está, a nível da alimentação, a nível de exercício, faz por amor a ele, faz por amor a ti e não para tu atingires uma forma, uma determinada forma, para que tu te possas amar. Percebem a diferença? Isto é muito importante. E eu fazia isto, e o que é que acontecia? Quando eu fazia exercício para emagrecer, como a intenção e o propósito não era elevado, chegava a um ponto em que eu desistia, não é? Então, o importante aqui é realmente tu conseguires hoje olhar para o teu corpo e aprenderes a aceitar como ele é. Porque ao longo da nossa vida, não é? Nós vamos passar por mudanças. O nosso corpo não vai permanecer igual, a gente vai envelhecer, vamos ter rugas, vai desaparecer borbulhas, portanto o nosso corpo vai sempre mudar. Então, lá está, é importante realmente nós aceitarmos o nosso corpo em cada fase, em cada momento da nossa vida. E é interessante quando eu falo com mulheres mais velhas que, lá está, o corpo muda radicalmente também, começam a aparecer as rugas, o corpo começa a ficar mais flácido, elas começam, lá está, a colocar em causa o seu corpo. Por exemplo, tenho outras mulheres que começam a crescer os cabelos brancos, começam a querer pintar logo o cabelo, e lá está, eu não vejo mal nisso se realmente o propósito e a intenção seja por amor. Interessante porque a mim já me está a crescer cabelos brancos, apesar que eu tenho 27 anos, considero-me super nova, mas às vezes as pessoas dizem, olha, tens aí um cabelo branco. Não pensas em pintar o cabelo, e a verdade é que eu não penso em pintar o cabelo. Aliás, quando as pessoas comentam que eu tenho cabelo branco, quer dizer que eu estou a envelhecer, que eu estou aqui, que estou a evoluir. Portanto, eu sinto um prazer e sinto-me super grata por ter cabelos brancos. É sinal que eu estou aqui ainda e é sinal de sabedoria. Portanto, eu estou a aceitar estes cabelos brancos, eu estou a aceitar as rugas, não é? Que de vez em quando vamos já as rugas de expressão que estão a aparecer, porque faz parte, não é? As marcas do teu corpo são a tua história, lá, os cabelos brancos, a tua pele mais flácida, seja o que for, não é? Por exemplo, mulheres que também me aparecem, não é? Que depois da gravidez o seu corpo mudou radicalmente. E lá está, é tão radical que no início é difícil, não? Mas o teu corpo
está a contar uma história, a história que tu foste um portal entre o céu e a terra, tu colocaste no mundo uma alma, tão bonita é essa história. O teu corpo, a transformação que ocorreu, conta essa história. Ou, por exemplo, também já tive casos de mulheres que tiveram que passar por uma cirurgia e ficaram com a marca. Tudo isso, todas essas marcas, todas essas mudanças e transformações no nosso corpo, elas fazem parte, elas contam a tua história, não é? A história da tua alma nesta realidade, nesta vida. E isso é maravilhoso. E é tão bom porque, lá está, não existe corpos iguais. E muitas vezes a sociedade nos coloca o corpo ideal tem que ser assim. Mas todas nós somos diferentes. Todas nós temos tipos de corpos diferentes. E isso é que é maravilhoso, não é? Haver essa unidade, ou seja, essa individualidade até nos próprios corpos. E é isso que nós temos que abraçar, não é? Nós temos que abraçar esta individualidade da diferença, que são as nossas imperfeições que muitas vezes faz com que nós sejamos diferentes. Então é importante a gente olhar ao espelho e conseguir ir para além das imperfeições, porque muitas vezes quando a gente olha ao espelho, a gente só vai nos focar, não é, e concentrar nas imperfeições. E muitas vezes eu até posso-vos confessar que antes até tinha dificuldade em ver-me nua. Ou seja, eu saía do banho, eu punha logo a toalha porque eu não me queria ver, não é? Ou seja, quando eu tenho este tipo de atitudes, de comportamentos, é no sentido de não estar a aceitar o meu corpo. Então é tão bom aceitares o teu corpo, aceitares como ele é hoje e amanhã ele vai ser diferente, não é? Faz parte da evolução, do crescimento. Então não coloques esse amor próprio, essa autoestima e essa relação saudável do teu corpo quando ele atingir uma forma. Até porque se realmente conseguires chegar a esse objetivo, muitas vezes o que acontece é que tu vais encontrar outra coisa, tu vais encontrar outra imperfeição. E isto é interessante que eu falar da relação com o meu corpo, porque para além, lá está, de eu nunca ter-me sentido bem na minha pele, lá está, trabalhar o amor próprio com o corpo, a nossa relação com o corpo, é também sentirmos bem na nossa pele. E a verdade é que eu sempre tive esta dificuldade e para além dos comentários que me faziam, eu depois, um dos meus medos para a maternidade, para quem não sabe, eu em janeiro deste ano, 2022, eu descobri que estava grávida, entretanto a gravidez não foi evolutiva e percebi que um dos medos que eu tinha relativamente à maternidade era a mudança do físico, não é? Isto pode ser um bocadinho, lá está, há pessoas que vão ouvir dizer, ai que egoísmo, ai que superficial, mas lá está, a minha relação com o meu corpo nunca foi saudável. E realmente houve ali uma altura, há alguns anos, que eu comecei a aceitar o meu corpo e eu estava com medo que a maternidade, lá está, mudasse tanto o meu corpo que depois eu voltaria ao mesmo. Ou seja, é como se eu logo desde pequenina tive uma relação com o meu corpo, eu aprendi a aceitá-lo e agora a maternidade muda tudo outra vez, vou ter que voltar. Estão a ver aqui o processo, mas é interessante que quando eu descobri que estava grávida, veio esse medo, entretanto tive o aborto, e foi aí que eu percebi que a mensagem do corpo é, a trabalhares a relação com o teu corpo, não é tu teres o corpo ideal, tu gostares do teu corpo quando ele está na melhor forma, mas é tu aceitares o teu corpo no momento, seja ele num momento em que tu estás mais cheinha, em que estás mais magrinha, não interessa como ele está, interessa é tu aceitares e amares como ele está no momento, porque ele vai sempre mudando, não é? Lá está, a gente somos bebês, passamos para a adolescência, ou seja, o nosso corpo vai passando por mudanças, então tu tens que realmente trabalhar esta relação na sua evolução, não é? Porque senão vai ser sempre muito difícil a gente conseguir olhar para o espelho e aceitar aquilo que está a ver, não é? E é interessante porque eu pensava que eu já estava a aceitar o meu corpo e a maternidade até
vem-me fazer este processo. Se calhar tu não estás a amar, tu não estás a amar porque tu estás com medo que ele mude e de voltares a ter fraca autoestima. Então isto fez-me assim um clique. É interessante eu estar a partilhar isto convosco, mas fez assim realmente um clique e trouxe mesmo esta canalização de estás bem com o teu corpo, estás bem independentemente da fase em que ele estiver, não é? Isto foi assim um dos grandes aprendizados que eu tive e que realmente estou a sentir partilhar convosco. Espero que possa ajudar realmente a todas vocês, porque lá está, todas nós mulheres estamos em fases diferentes a nível físico. Há realmente mulheres que passaram por uma cirurgia, por um acidente, mulheres que estão no pós-parto. Portanto, eu acredito que todas nós, de alguma forma, em fases e situações diferentes, vão se identificar com aquilo que eu estou a dizer, porque eu sinto que é realmente uma ferida que está presente em nós mulheres e muitas vezes está também relacionado com esta pressão da sociedade, nós sermos de uma forma, mas lá está. É uma coisa que acho que até já partilhei aqui no podcast. A sociedade quer que a gente seja um quadrado. Ser assim, aquilo é que é o ideal e acaba por excluir a sociedade, não é? Apesar de que as pessoas têm a ideia da liberdade e da inclusão, na verdade ainda existe muita exclusão. A nível físico, principalmente mais presente nas mulheres, é isto. Quando nós estamos a fazer publicidades de só mulheres super elegantes e tonificadas, isto e aquilo, nós estamos a excluir todo o resto. E é interessante que nos últimos tempos, até por acaso, tem-se visto publicidades de marcas e tudo mais inclusivas, mas eu acho que é importante ainda haver uma maior profundidade sobre este assunto, falar com maior profundidade, haver mais marcas inclusivas. Eu acho que realmente é importante para ajudar também nós mulheres a aceitar o nosso corpo, apesar que a aceitação do nosso corpo tem que começar por nós, não ficarmos com medo do que é que as outras pessoas vão achar. E é interessante agora eu estar a falar disto, porque uma coisa que acontecia era principalmente quando eu estava na adolescência, lá está, e na adolescência a gente coloca mais em causa o nosso corpo. Acho que à medida que a gente também vai ganhando maior maturidade, nós vamos começando a ter maior facilidade em aceitar. Mas quando eu era adolescente eu tinha muito medo de ir à praia. Eu gostava de ir à praia, mas ao mesmo tempo eu não queria ir à praia porque o que eu fazia era, o máximo de tempo possível, eu tinha a roupa vestida. E muitas vezes os meus pais perguntavam: então, mas tu não tens calor, não vais despir, não vais à água? Eu não ia à água. E não é porque ela estava fria, é porque eu não queria realmente mostrar o meu corpo. Porque lá está, como eu tinha inseguranças com o meu corpo, eu não aceitava o meu corpo, eu só via as imperfeições dele. O que é que acontecia? Eu ia achar que todas as pessoas que estavam lá iam criticar e julgar. Então, o mais importante é, lá está, tu trabalhares a relação com o teu corpo. E muitas vezes, lá está, as pessoas realmente acham toda esta história superficial, mas a verdade é que existem muitas histórias de mulheres que não aprendem a aceitar o seu corpo, a amar o seu corpo, e o que acontece é que elas acabam por condicionar e influenciar toda a sua vida de uma forma negativa. Lá está, aquilo que eu estava a dizer de ir à praia e acabar por não ir à água porque eu não queria despir a roupa, porque eu não queria mostrar-me de fato de banho. Outra coisa, por exemplo, quando eu era mais nova, eu sou um bocadinho peluda nos braços e eu tinha muitos complexos com isso. Então muitas vezes estava calor, estava verão e eu estava com uma blusa comprida. Porquê? Porque eu tinha tantos complexos com isso que eu ia achar que as outras pessoas, ao ver os pelos nos braços, iam-me criticar. Ou seja, vejam só que muitas vezes a gente não tem noção como uma má relação com o nosso corpo pode interferir há pessoas que já têm uma maior profundidade neste sentido, de sentem-se tão mal com o corpo delas que nem sequer saem de casa, nem sequer conseguem arranjar um trabalho, não conseguem arranjar uma relação, e muitas vezes tem a ver com esta dificuldade da própria pessoa a se aceitar. Por exemplo, outra coisa que me aconteceu também era, por exemplo, maquilhagem. A partir do momento que eu comecei a ver a maquilhagem,
eu comecei a ver, mas eu fico bem mais bonita de maquilhagem. Então o que é que acontecia? E isto não é criticar a maquilhagem. É no sentido de que eu não me aceitava, não é? Eu tenho super olheiras, tinha muitas borbulhas, muitas manchas na pele. Eu comecei a perceber que a maquilhagem disfarçava aquilo e eu ficava bem mais bonita. O que é que acontecia? Eu não conseguia sair de casa sem maquilhagem. Nem mesmo para ir às compras. Eu tinha que usar sempre maquilhagem. Eu não conseguia sair de casa sem maquilhagem. Mesmo. Ou seja, lá está, quando eu escolho usar maquilhagem porque eu acho que sou bonita com maquilhagem, mas sem, eu não consigo me aceitar. Então isto é um problema, percebem? Não é o facto de usar maquilhagem um problema, é um problema quando tu não te estás a aceitar, quando não usas maquilhagem. Hoje, por exemplo, maioritariamente das vezes eu nem sequer uso maquilhagem. Às vezes até me aborrece usar maquilhagem, mas quando eu sinto usar maquilhagem, que seja uma escolha por amor, não é? As escolhas relativamente ao nosso corpo físico, por exemplo, uma cirurgia, não é? Que faças por amor, não para em busca de aceitação. Ou seja, aquilo que eu aconselho, por exemplo, a todas as mulheres que querem usar maquilhagem, que querem fazer um procedimento estético, seja o que for, ou fazer uma dieta, ou ir para o ginásio, faz por amor. Não faças para amares o teu corpo, ok? Eu acho que isso é super, super importante. Por exemplo, houve uma altura em que me inscrevi no ginásio porque eu queria emagrecer. E a verdade é que eu não sou dada a ginásios, principalmente tudo o que é máquinas eu não gosto. Mas eu forçava-me a fazer porque eu queria atingir aquele corpo, eu queria ser daquela forma, porque só assim é que eu me ia amar. Ou seja, a escolha de ir para o ginásio e ir para as máquinas, que era uma coisa que eu não gostava, eu não estava a fazer por amor. Era só para que o meu corpo atingisse daquela forma para eu o poder amar. Então hoje, por exemplo, a nível de exercício físico, eu simplesmente danço, faço caminhadas, cheguei a fazer futebol, mas fazia porque fazia-me sentir bem, não é? Fazia-me sentir bem, fazia por amor, portanto eu fazia desporto com aquilo que eu gostava, ou seja, eu não vou estar a fazer uma coisa só para atingir, percebem? É muito importante e é uma forma de trabalhares a tua relação com o teu corpo. A outra coisa é pouco a pouco, lá está, também vai muito depender a que nível é que tu estás no relacionamento com o teu corpo, mas poderes-te ver nua no espelho. Mesmo, é libertador, porque eu sei que há mulheres que não o fazem. Eu sei que há mulheres que elas tapam todas e não se olham ao espelho nuas, não é? Ou quando o fazem, começam a ver as imperfeições. Ai, olha, estou inchada. Ai, tenho isto. Ai, tenho aquilo. Permite todos os dias olhar-te nua ao espelho e focar-te naquilo que tu tens de bom e de único. Pode ser os teus olhos, pode ser o teu sorriso, seja o que for. Começa a elogiar-te. Olha para o espelho, elogia-te fisicamente, elogia a tua personalidade, abraça-te, toca-te. Toca o teu corpo físico, porque realmente ele é o teu templo sagrado, é ele que permite tu estares aqui, é ele que permite tu atingires a alegria, o prazer, experienciares todas as experiências que a vida terrestre possa permitir, cheirar, tocar, não é? É o teu corpo físico. Então, isto realmente é importante. Tu não consegues manifestar a tua alma sem tu conseguires realmente amar o teu corpo, não é? Foste tu que escolheste esta veste, então abraça a tua veste. É uma bênção, é um milagre. Quantas almas gostariam de ter esta veste e estar aqui a experienciar isto, não é? Então é muito importante a gente trabalhar esta relação. É interessante que eu olhei agora aqui para baixo para saber em tempo de gravação como estava e 33. Portanto, aqui mensagem dos anjinhos, dos nossos mestres, e acho que realmente esta mensagem tinha que ser partilhada porque eu vejo esta ferida em todas nós mulheres e é realmente importante nós aceitarmos o nosso corpo, independentemente de como ele está, aceitar esta veste, aceitar e perceber o milagre e a bênção que é termos
temos este templo sagrado, porque é aquilo que nos permite manifestar a nossa alma. Portanto, meus amores, espero realmente que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários como é que é a vossa relação com o vosso corpo. De 1 a 10, quanto vocês aceitam e estão bem com o vosso corpo. E, entretanto, para quem quiser, está no Mundo Workshop Amor Próprio, torna-te a tua melhor amiga. Portanto, no dia 30 de Abril vamos ter a nossa aula em direto e também acabei por disponibilizar a meditação deste workshop à parte. Portanto, quem quiser, por um valor bastante simbólico, adquirir a meditação de amor próprio e também de cura com a relação com o corpo, para que vocês possam utilizar diariamente ou quando sentirem a necessidade de trabalhar esta relação com o corpo ou o vosso amor próprio, vocês terem aqui esta ferramenta que vocês possam utilizar para realmente vocês trabalharem esta jornada, que é uma jornada para a vida inteira, não é? Esta relação connosco próprios. Então, quem quiser se inscrever no workshop e fazer parte desta jornada, ou realmente começar a fazer esta meditação de cura e de transformação, basta enviar mensagem privada para as minhas redes, no Facebook, no Instagram. Não se esqueçam de realmente seguir para maior transformação. Espero realmente que tenham gostado e não se esqueçam de partilhar com todas as vossas mulheres, principalmente aquelas mulheres que realmente vocês sentem que não conseguiram se abraçar no seu corpo físico. Então partilhem para que realmente mais mulheres possam receber esta sementezinha rumo ao amor próprio, que é realmente a relação mais importante que nós temos. Amor e luz, gratidão.